Pronto. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, né, nesse encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Deep Learning, né? Então, eu vou tentar resgatar aqui alguns conceitos importantes, né, sobre esses modelos. E o problema que a gente vai tratar aqui é o problema do MNIST, que é o problema de reconhecimento de caracteres escritos à mão. Beleza? Então, basicamente, a gente vai ter uma base de dados com caracteres escritos à mão e a gente vai tentar usar um modelo, né, de Multilayer Perceptron, usando a biblioteca Keras, para fazer um treinamento e fazer um teste no final, e verificar realmente se o modelo ele consegue reconhecer caracteres escritos à mão, de acordo com as imagens dessa base de dados. Beleza? Então, a gente tem aqui só uma estrutura, né, do que a gente vai ver hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o carregamento de dados, dividindo dados em treinamento e teste, a visualização dos dados, eh, tratando os dados, né, fazer um tratamento em cima desses dados para que eles fiquem, digamos, compatíveis, né, com o modelo que a gente vai treinar, né, na estrutura que o modelo precisa receber. E, de fato, falar do treinamento, falar como é que a gente vai construir a rede, falar um pouquinho da arquitetura da rede, né, e realizar o treinamento e uma avaliação, digamos, automática, né, para um conjunto de teste, e também fazer uns testes, digamos, individuais de imagens isoladas e verificar o que é que acontece aí. Beleza? Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar e vamos começando aqui. Pronto. Quem quiser ir acompanhando aí, tem esse link aí que a gente passou. Compartilhar ele novamente. É, tem esse link aí para quem quiser ir acompanhando, tá aí no chat. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, eu tenho que carregar esses dados, né? O legal dessa base de dados, ela é uma base de dados bem clássica. É, esse problema de reconhecer, caracterizar a mão, acho que no início dos anos 2000, né? Por volta dos anos 2000, era um problema bem complicado. E era um problema, digamos, bem divulgado na comunidade científica na área de processamento de imagens. Então, tinha várias técnicas de processamento de imagens que tentavam fazer esse reconhecimento de caracteres escritos à mão, né? Então, tinha várias estratégias. Então, tinha vários algoritmos, várias estratégiazinhas de analisar a imagem, de analisar caracteres da imagem e tentar fazer reconhecimento. E aí, o que é interessante é que, assim, depois a base de dados organizada e algum tempo depois, né, alguns anos depois, começaram a surgir essas deep learnings e, digamos, a qualidade dos resultados gerados pela Deep Learning eram bem interessantes, principalmente pelo trabalho que a gente tinha de construir a rede, né? Então, dado que a gente tem a rede, né, tem um algoritmo lá que já faz o treinamento, que já monta a rede, para você treinar e montar, era muito mais simples do que você tentar criar alguma heurística ou criar alguma estratégia para analisar a imagem e depois tentar fazer uma classificação dessa imagem, né? Extrair característica meio que manualmente ou pensar em características específicas, né, para poder extrair essas imagens. E aí, assim, isso foi mostrando o poder, né, que tem essas redes neurais de múltiplas camadas e até essas novas implementações, né? Novas no sentido de que o algoritmo, a estrutura, a base da MLP, né? Se a gente for lá estudar um livro bem clássico, bem antigo da MLP, as bases, né, os elementos básicos foi definido lá há umas 5 décadas atrás, um pouco mais, não lembro ao certo de cabeça, mas assim, há muitas décadas atrás, como se fosse como quando foi se definindo as teorias, né? Acho que 4 décadas atrás, por aí, quando se foi definindo as teorias por trás, né, da construção de uma rede neural, eh, aquelas bases, elas ainda estão vigentes, né? O que melhora hoje é a forma como os algoritmos funcionam. Então, eu vou criando cada vez algoritmos mais sofisticados que conseguem gerar resultados muito melhores do que os anteriores, né? Então, talvez antes tinha algumas matemáticas um pouco mais simples, hoje a gente consegue colocar aplicações de, né, algoritmos, né, com uma matemática um pouco mais elaborada ou com uma estratégia, né, digamos, de otimização também, né? Faz algumas otimizações nos algoritmos para que eles gerem resultados, né? E até a combinação, né,
de como construir essa rede, ou de colocar alguns detalhezinhos na arquitetura, na forma de construir a rede, para que o resultado seja mais promissor. Mas, assim, a arquitetura, a forma como os neurônios são conectados, né? Todas essas ideias básicas, elas ainda prevalecem, né? Então, assim, aí o que acontece também com outra característica interessante das Deep Learning é que, com o aumento do poder computacional, né, aumento de acesso à memória, aumento de acesso a processamento, pôde-se é, reutilizar esses modelos antigos, esses modelos clássicos, né, fazer algumas adaptações e torná-los, digamos, viáveis de processar grande volume de dados, né? Então, antigamente, teoricamente, até que quando surgiu as primeiras redes neurais, as primeiras MLP, até o Perceptron também tinha uma grande empolgação, né? Uma grande, digamos, um grande otimismo da comunidade científica, só que esse otimismo meio que não se concretizou em resultados, né? Então, assim, acho que um dos grandes gargalos daquela época era em si o poder de processamento. Os computadores de 4 décadas atrás eram muito mais lentos do que os computadores hoje. Beleza? Então, só dado uma contextualização aí é, dessa, dessa, desse cenário, né, de Deep Learning, só para a gente conseguir realmente compreender um pouquinho melhor esse contexto. Beleza? Então, tem um curso lá do site o TensorFlow que tem esse material, uma parte desse material, eu me baseei desse link lá do curso do TensorFlow, e desse curso também da Udemy, né? Udemy, The Complete Self-Driving Car Course. Então, é um cursozinho também interessante que aborda esse tema de reconhecimento de, de objetos, né? De como também treinar um carro autônomo baseado em imagens. Beleza? Então, vamos lá. Aí o que acontece? Aqui uma coisa que é bem interessante. Eu já tenho essa base de dados dentro do TensorFlow, dentro lá do pacote Keras, né? Então, quando eu baixo aqui o TensorFlow, conectar aqui, quando eu baixo o TensorFlow, né? Quando eu acesso o TensorFlow, eu posso pegar essa base de dados, MNIST, a partir do TensorFlow mesmo, né? Keras dataset.mnist. Então, para acessar esse dataset é bem simples. É só simplesmente importar o Keras e chamar esse caminho aqui, né? E aí guardar aqui numa variável. Beleza? Então, ajuda bastante. Como é uma base de dados clássica, então esse acesso acaba sendo facilitado bastante, né? Para a gente poder treinar, focar realmente, o foco é no treinamento, no modelo, né? Então, o foco é realmente a gente conseguir testar esse modelo de diferentes maneiras para que a gente consiga compreender melhor o modelo, né? A base de dados aqui é realmente para auxiliar. Beleza? Pronto, então, portei aqui a minha base de dados. Agora eu posso também fazer a divisão em treinamento e teste, né? Então, tem um métodozinho aí desse objeto que eu acabei de recuperar, e ele consegue gerar aqui, ó, meu y de treinamento e o x e recuperar o x de treinamento, e também o par, né, x de teste, e também o meu y de teste. Beleza? E simplesmente qual o método que eu vou usar? mnist.load load data. Pronto. Aí eu consigo carregar esses dois objetos, e aí a gente resolve esse probleminha de carregar a base de dados. Beleza? Mas o que é que tem nesses dados? Qual é o conteúdo desses dados? Eu disse que são caracteres escritos à mão, né? Mas, de fato, qual é o conteúdo desses dados, né? Então, vamos tentar dar uma analisada aqui, tentar entender qual é o tamanho
dessa base de dados, né? Qual o tamanho do meu conjunto de treinamento, né? E também qual é o formato dele, né? Qual é o formato dele? E eu quero saber também do meu conjunto de teste. Quantos elementos sobraram aqui para o teste? E quantos estão no treinamento? Beleza? Então eu sei que aqui, ó, tenho 60.000, né, elementos desse conjunto de teste. E o formato dele é 28 por 28. Então é uma matriz. Eu tenho 60.000 matrizes de tamanho 28 por 28. Beleza? Vamos tentar visualizar essa matriz? Como é que a gente consegue visualizar essa matriz? Então, eu vou tentar aqui. Eu vou tentar criar um códigozinho aqui. Eu acho que ainda dá tempo, então eu vou tentar explicar esse código de visualização. Eu fiz um código de visualização aqui, eu tentei simplificar ao máximo a visualização. Aí eu criei uma funçãozinha para ajudar a gente a visualizar e também não complicar muito a forma como esses dados são visualizados. Beleza? Então eu vou chamar aqui, importar aqui o matplotlib, matplotlib, SPLT, e vou pegar também uma biblioteca, né? Um pacotezinho aqui, para gerar números aleatórios. E vou definir uma função visualiza números. Vou botar número porque eu quero visualizar um número, eu quero visualizar um tipo de elemento, uma classe específica. Eu quero visualizar uma classe específica, né? Alguns números, né? Um mesmo número, mas vários elementos eu quero visualizar, alguns elementos, né, de uma classe, né? Ou seja, de um número. Poderia ser visualizar classe ou visualizar elementos. Eu botei visualizar números só para a gente saber que, sim, essa classe, essa base de dados, eu não sei se eu falei para vocês antes, né? Mas essa base de dados tem caractere escrito à mão, ok. Mas que tipo de caractere, né? São alfabéticos, são numéricos. Então, essa base de dados, especificamente, ela tem caracteres escritos à mão, mas são números, né? Então, números de 0 a 9, beleza? Então, a gente tem aqui 10 classes e esse visualizar número vai sortear alguns números. Vou botar aqui a quantidade de imagem. Vou deixar fixo aqui dentro, imagens. Deixar fixo, não tem por que mudar muito, não. Imagens. Se eu errar a digitação, me avisem. Pronto. Então, eu vou visualizar 8, vou criar uma visualização aqui, vou criar 8 imagens, mostrar 8 imagens de um determinado número, só que serão 8 amostras daquele número, do mesmo número, né? Eu vou botar um print aqui só para lembrar qual é a classe que eu estou visualizando aqui dentro dessa funçãozinha, né? Desse procedimento. Qual é a classe selecionada para visualização, né? Selecionada. Qual é a classe que eu estou querendo selecionar? Então, vou botar aqui classe. Esse classe aí vai ser o número que eu vou passar para ele, né? Aí do X, eu vou pegar e selecionar. Vou botar selecionados. Quais são os elementos selecionados? Selecionados, ok. De X, né? X é o meu conjunto lá de treinamento, né? Ou conjunto de teste. Um conjunto de elementos que eu quero mostrar. Aí aqui no Python, eu tenho esse tipo de uso, né? Do meu, digamos, do meu indexador, né? Então eu posso, na verdade, aqui, ó, eu tenho um Y. Quem é o Y? O Y é de fato, quando eu fiz a separação lá em treinamento e teste, eu consegui separar entre os elementos, né, as amostras, realmente, eu tenho amostras, né, que representam aquele elemento, ou seja, eu tenho amostras, eu tenho exemplos que são números, ou seja, são fotos, são imagens de números, e a saída, o Y, o label, né, o rótulo, está no Y, o rótulo tem também um número, tem um número assim mesmo, um caractere, né? Um caractere, né? Um número inteiro, né? Vamos chamar de número inteiro. Então, o rótulo é um vetor de números inteiro, o Y, né? E o X são matrizes, né? De 28 por 28, beleza? Então,
eu quero esse conjunto, esse vai ser um treinamento supervisionado, né? Lembrando desse conceito, então, vou fazer um treinamento supervisionado aqui. Nesse treinamento supervisionado, eu quero associar essa matriz 28 por 28 a um número, né, inicialmente inteiro, né? Mas lá na frente a gente vai ter que fazer uma transformação, né? Mas eu quero conseguir fazer esse mapeamento entre uma matriz 28 por 28 a um número, beleza? Lá na frente a gente vai fazer uma transformaçãozinha, eu explico melhor por quê. Mas vamos abstrair, eu tenho que fazer realmente a um rótulo, não vamos chamar de rótulo, vamos chamar de número, a um rótulo. Então eu tenho uma matriz 28 por 28 e quero que o meu modelo aprenda essa relação do conteúdo dessa matriz, né? Do valor contido em cada um desses elementos para um rótulo associado, né? E aí eu vou ter, nesse caso, 10 classes diferentes, né? De 0 a 9, e vou ter uma variação de elementos aí dentro dessas classes. Cada pessoa escreve o número 1 de um jeito, né? Cada pessoa vai escrever o 2, então cada pessoa tem um estilo de escrita, né? E a ideia é que esse modelo seja, digamos, robusto bastante para compreender essas variações da escrita. Beleza? Pronto, então, esse operador aqui, ó, ele vai comparar um escalar com um vetor e vai retornar um valor verdadeiro e falso. Vai retornar também um vetor verdadeiro e falso. E aí, desse vetor verdadeiro e falso, eu consigo selecionar os elementos que são verdadeiros. Então, eu crio aqui um novo, digamos, aqui vamos chamar aqui de um novo conjunto. Então, eu consigo criar um novo conjunto só com os elementos contidos nessa classe aqui. Eu quero pegar, por exemplo, o 2. Então, só os números 2. Então, toda a posição de y que for 2 fica verdadeiro e que não for fica falso. E aqui eu consigo selecionar todos os elementos e colocar aqui eh, nessa nova matriz aqui, na matriz, nessa nova estrutura de dados, né? Então, nesse novo conjunto de elementos. Pronto, então tenho selecionados, tenho a quantidade de imagem, e aqui eu vou fazer um plot, vou usar um plot e vou usar o fig também, para fazer vários, como se fossem vários subplots, certo? Eu vou usar esse axis, né, para, digamos, definir o que é que vai ter em cada uma como é que vai estar a organização de cada uma dessas imagens, né, desses elementos aí. Então aqui eu vou ter um subplot, 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 subplots, vai gerar o que? Subplots. Eu tenho que dizer o número de rows, ok? Eu vou querer só uma linha nesse subplot, eu poderia colocar mais. Qual o número de colunas desse subplot? N calls. Qual o número de colunas? N calls, número de colunas. Vai ser essa quantidade de imagens aí, né? Quantidade de imagens. Quantidade de imagens. Que mais? O fig size, né? O fig size é também coincidente aí com a quantidade de figuras que vai ter nesse plotzão aí, nesse subplot. Qual a quantidade de subplots, né? Então, eu vou colocar aqui também a quantidade de elementos, né? A quantidade na horizontal e aqui a quantidade de linhas, né? Beleza? Então, aqui esse número vai coincidir com a quantidade de linhas e colunas que eu estou colocando aqui nesse subplot. Pronto. Aí, agora eu posso fazer o seguinte, eu vou varrer cada coluna aí desse subplot, digamos assim. E aqui, ó, eu quero realmente a quantidade de imagens que eu quero mostrar uma do lado da outra aqui. Tem várias imagens que eu quero mostrar uma do lado da outra. E aí, como eu sei que tem vários elementos aqui, eu quero fazer um sorteio aleatório só para ter uma ideia de toda vez que eu executar novamente, eu consigo ver novos elementos e eu consigo ter uma visualização, né, uma amostragem. Eu pego uma amostragem e faço uma reamostragem toda vez que eu executo, eu consigo ter uma visualização parcial de como é que está a variação desses elementos, né? Ajuda a investigar também, ajuda a ter uma noção da dificuldade, não, da complexidade que é essa base de dados, né?
Então, uma posição, então eu vou fazer o seguinte, sorteio de uma posição aleatória para pegar lá no X selecionado. Pós aleatória, né? Essa posição aleatória, e vou fazer um sorteio, né? Por isso que eu peguei o random. Eu vou fazer um sorteio inteiro, rand 20, e vou sortear do 0. Aí eu vou sortear do X selecionado. Então, eu vou pegar do tamanho do X selecionado, né? X selecionado. Ok. E aí, esse tamanho aqui, ó, vai dar o total. E eu vou botar menos 1 porque vai ser o índice, né? Senão ele vai acabar caindo fora aí do tamanho realmente, né? Se tiver 2, o índice vai de 0 a 1, né? Se tiver 10, o índice vai de 0 a 9. Então, o maior número tem que ser dentro da faixa permitida, né? Ok, então eu tenho esse eixo. Agora nos eixos, o que, que vai aparecer em cada um? Esse axis, né? Que seria o, o elemento realmente que vai conter ali o conteúdo do plot, né? Então, cada subplot eu vou conseguir acessar através deste axis, certo? E eu vou usar do plot, né? Do matplotlib, né? Vou usar esse mshow. Ok? Aí, ok, vou mostrar quem? Pronto, eu quero mostrar as imagens. Então, onde é que estão as imagens? Tá? X selecionado, né? As amostras estão em X selecionadas. Essas amostras né? Observem aqui, ó. Aqui eu tenho 6.000 amostras, então eu poderia sortear de 0 a 59.099,99. Então eu vou sortear dessa posição aqui, ó, dessa primeira dimensão aqui, né? Então, esse posição aleatória eu vou sortear para essa primeira dimensão, que é de fato onde eu tenho o elemento, o índice do elemento. O resto é o conteúdo, né? As duas dimensões da matriz aqui, né? Então aqui eu tenho uma super estrutura de dados, né? Que tem 3 dimensões. A primeira define a posição do elemento e as duas últimas é largura e altura da minha imagem que define esse elemento. Beleza? Pessoal, se alguém não pagou ainda processamento de imagem e quiser fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, certo? Eu estou andando um pouquinho mais rápido aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me fala, certo? Aí eu vou fazer aqui, vou pegar um mapa de cor, color map, certo? Para colocar aqui, e aí vou pegar esse lá do plot, né? Vou pegar esse get color map cinza, né? Para ele ficar em torno de cinza. Gray. Beleza, pronto. Se eu não digitei nada errado, é isso. Aí, como cada gráfico, né, ele tem um eixo, então vou pegar, desabilitar o eixo de cada gráfico. Aqueles eixos lá que ficam o númerozinho, eu quero que não mostre esses eixos. Beleza? Pronto. Então, ok. Acho que a gente conseguiu fazer direitinho. Se não tiver nenhuma erro de digitação, a gente vai conseguir visualizar. Pronto, agora eu quero visualizar. Vou visualizar, por exemplo, vou visualizar vou visualizar o número 0 do conjunto de treinamento e o y, né, relativo a esse conjunto de treinamento é esse y'. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir visualizar aqui os números. Name as not defining. S não, é C. C é o índicezinho que eu vou sair do 0 até a quantidade de mais ou menos 1, né? Ok. Pronto, então observem que interessante, ó. Eu coloquei o 0, né, o elemento 0, sorteei aleatoriamente vários elementos, né, várias imagens 0, e observem que, ó, que interessante, a imagem 0 é a matriz, não é números, certo? Números, a matriz, números estão guardados aqui nessa estrutura de dados aqui, que é um cubo, né? Vamos abstrair aqui, como se fosse um cubo, e cada recorte, né, cada fatia desse cubo é uma imagem, né? Fazer uma abstração aqui. Se eu rodar de novo, teoricamente, ele vai sortear novos números aleatórios e eu vou conseguir visualizar outras imagens aí dessa base de dados. Beleza? Essa até com uma sujeirinha aqui com quiz também. Isso aqui parece um O, 0.
outros também, então consigo visualizar de forma bem interessante vários números. Vou botar aqui o 1 para a gente visualizar, vou botar o 1 também, só para a gente ter uma ideia de visualização. Aqui, ó, 1 meio torto, né? Vou botar aqui mais, tá vendo? Vou botar aqui o 2 também, só para a gente visualizar. Não vou visualizar todos não, vou visualizar só alguns. Ó. 2 bem estranho aqui, ficou bolado. Ó, o 2 aqui bem desenhado, então tem realmente várias estratégias, várias formas de escrever isso. Beleza? Vou botar aqui só um outro número, um 7, que o 7 geralmente confunde aí com 2, não sei. Pronto, ó, o 7 aí. Então, realmente várias formas de escrever um 7. Beleza? Um 7 aqui bonitinho, mais tortinho aqui, mais estranho, fica parecendo com 4. Beleza? Pessoal, dúvidas até aqui? Alguma dúvida sobre essa visualização? Dúvidas? E... Professor, Opa! eu cheguei um pouco atrasado. Posso dar só uma olhada como é que tá o código? Pode sim. Sim, mando sim. Eu vou compartilhar o link também e vou mandar uma olhadinha geral aqui no código. A gente dá uma revisada aqui do que aconteceu, né? Beleza? Show. Pronto. É, hoje eu estou trazendo aqui o problema de reconhecimento. O problema, qual o problema de hoje? É reconhecer caracteres escritos à mão, certo? A gente tem uma base de dados clássica, é MNIST, e a gente vai tentar usar uma Deep Learning usando Keras, basicamente um MLP, certo? Então, construir a Multilayer Perceptron. E a gente já conseguiu, aqui a gente consegue pegar rápido a base de dados, bem simples, usando a biblioteca Keras. Também a divisão entre treinamento e teste, usando também a biblioteca Keras, que na verdade já tem nesse objeto aqui que a gente pegou do Keras. Já está tudo organizado, bem implementado. Então a gente consegue dividir treinamento e teste bem rápido. E aqui agora eu estava falando da visualização. Aí eu tentei falar de forma gradual, porque essa visualização é interessante e de alguma forma tentei escrever de forma que ficasse claro para vocês. Beleza? Se ficou alguma dúvida aqui, aí pode perguntar. Mas assim, a Não, visualização, ela não é. é só porque tinha sido foi diferente da forma que foi feito na aula síncrona. Aí Foi. eu só queria dar uma olhada mesmo para saber se tinha alguma coisa além de diferente, mas já deu para entender. Show. Então, lá naquele vídeo, eu não gostei muito da explicação que estava lá sobre esse plot, né? Então, eu acabei tentando refazer esse plot de modo que ficasse mais claro de entender. Porque ele é interessante, né? E lá eu achei meio carregado aquele código, aí eu reescrevi ele aqui. Escrevi de uma forma mais Sim, didática, sim. né? Para até mais explicar melhor o que está acontecendo naquele plot ali. Show? Então, claro até aí, né? Show. Pronto, beleza. Então, vamos continuar. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Bom, então, vamos lá. Assim, é interessante também quando a gente pega uma base de dados, é interessante a gente saber se, tipo, assim, será que essa base de dados está equilibrada? Qual é a quantidade de elementos de cada classe, né? Se está balanceada, se tem a quantidade equilibrada de elementos em cada classe, se os elementos estão variados, né, não estão tão repetidos. Então, essas análises sobre os dados ajudam a ter uma compreensão do quão difícil vai ser gerar um treinamento que tem um nível de assertividade alto, né? Ou seja, se for uma base de dados que tem vários elementos, os elementos têm uma variação realmente grande, né? Tem várias formas de escrever um mesmo elemento, várias formas de representar o mesmo elemento. Então a gente consegue perceber que essa não é uma base de dados trivial, né? Então não é uma base de dados tão simples assim. Ela tem realmente uma complexidade aí inerente desse problema de caractere, de números escritos à mão. Então vamos tentar dar uma olhadinha aqui em relação à quantidade de elementos de cada classe. Beleza? Então aqui dá para rapidinho, a gente pode olhar aqui, ó. Vou pegar aqui o pandas, o forte, o pai. E aqui eu vou fazer uma contagem.
quase que um histograma, assim. Não vou desenhar um histograma não, mas a gente vai conseguir quase que visualizar um histograma aqui. Ou seja, eu vou aqui a essência eu vou fazer uma contagem da quantidade de elementos em cada classe. Eu quero saber quantos elementos tem em cada uma dessas classes. Então, tem isso aqui, ó, esse recurso do NumPy, bin count. Aí eu vou pegar lá do y de treinamento. Vou dar um print aí nesse contagem. É um histograma, né? O histograma ele realmente conta quantos elementos, quantas ocorrências daquele, quais são a quantidade de ocorrências daquele evento, daquele elemento, né? Daquele ou daquela característica que você está observando. Pronto, então aqui, de fato, cada índice desse vetor representa um elemento. Então, esse índice zero são a quantidade, na posição de índice zero, é de fato a quantidade de elementos da classe zero. E por aí vai. Classe 1, classe 2, classe 3, até a classe 9. Então, de certa forma, está equilibrado. Isso ajuda muito na hora de treinar o modelo, porque vai diminuir o viés, né, do treinamento. Né? A tendência dele, digamos, dizer que todo mundo é de uma classe só, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, 10.000 elementos da classe 7 e, digamos, só 1.000 de cada uma das outras classes. Então, a tendência é que, provavelmente, se ele ficar tendencioso, né, para chutar algum número, ele vai chutar que é 7, né? Pode até gerar uma defeat, né? Ele dizer que todo mundo é 7, se tiver realmente muitos elementos repetitivos para uma determinada classe. Então, o balanceamento da classe é importante. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora, ok. Então, a gente já conseguiu ter uma visualização geral sobre nossa base de dados. Vamos tentar fazer aqui um treinamento, beleza? Aí, antes do treinamento, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um tratamento nesses dados. Por quê? Assim, os dados, do jeito que estão, eles não estão, digamos, da forma mais adequada para eu colocar na entrada do modelo. Né? Vou criar uma multilayer perceptron, e aí a multilayer perceptron ela tem neurônios na entrada. Então, de alguma forma, eu tenho que ajustar esses dados para que fique compatível com os neurônios. E outra coisa interessante também é que, se eu colocar a faixa de variação entre 0 e 1, um número real entre 0 e 1, como a gente faz muita operação matemática, multiplicação, divisão, subtração, no entanto, não teria muito problema. Então, essas divisões por números reais, a gente vai acabar gerando números reais, né? Então, vamos deixar tudo meio que padrão, entre 0 e 1. Beleza? Então, outra coisa também que é importante, eu vou fazer um tratamento aqui no Y, para que todas as classes, elas virem digamos, um vetor. Cada classe vai virar um novo vetor, em que o elemento daquela classe vai estar em 1, e os outros elementos daquele vetor vão estar em 0. Por exemplo, eu quero representar o número 9. O número 9, o elemento de índice 9 vai estar em 1 e todos os elementos vão estar em 0. Beleza? Isso facilita o algoritmo de treinamento da multilayer perceptron. Porque lembra lá do perceptron. O perceptron, basicamente, ele dava a resposta binária, né? 0 e 1. Né? Então, se eu quero, professor, eu quero colocar um neurônio só de saída e quero que ele faça aquela previsão daquele número. É possível, mas assim, a rede ela funciona melhor quando ela está gerando resultados polarizados, né? Ou ela está gerando um resultado alto ou um resultado baixo, beleza? Se você quiser ajustar para que ela acerte no valor intermediário, a gente vai entrar em regressão. Ela funciona bem para regressão. Só que nesse caso aqui, ó, eu tenho muitos elementos, muitos valores de entrada, e provavelmente esses valores de entrada, eles eu vou criar uma dificuldade maior se eu concentrar. Eu vou ter que concentrar todo o conhecimento da rede em um neurônio, né? Então, assim, a quantidade digamos, pesos e de relações que eu vou ter que criar naqueles pesos vai ser muito maior. Então, se eu dividir em vários neurônios de saídas, meio que eu divido a responsabilidade em que cada neurônio vai ter para representar de fato
a resposta do modelo na saída, né? A resposta que representa aquela classe. Ok? Então, pronto, eu quero representar o 1. O 1 eu vou colocar 0 aqui, né, na primeira posição, 1 na posição de índice 1 e 0 nas outras. Beleza? Como é que eu faço isso? Então, eu vou usar aqui novamente a biblioteca do Keras, né? Vou usar agora esse train T de transformar, fazer algumas transformações, tratamento nele, né? Eu vou pegar o Keras também, TensorFlow, FF, Keras, e aí vou colocar para categorias, né? Categórico, to categórico. Geralmente dados categóricos, né? Geralmente eles são tratados assim. Aí eu tenho lá, por exemplo, eu tenho classe A, B, C. A, B, C. Como é que eu represento a classe A, B, C? Então eu vou, né, para trabalhar com a multilayer perceptor. Então eu tenho na resposta eu vou ter 3 neurônios de saída, um para cuidar de cada resposta, para cada classe, e eu vou de fato fazer essa estratégia. O neurônio que representa a classe A, ele vai ficar em 1 e os outros vão ficar em 0. Beleza? Então essa é uma estratégia bastante utilizada. Y-train vai ser a entrada e aqui a resposta. Ok, quantas categorias? Serão 10 categorias, né? Beleza? Eu sei que tem 10 classes aí nessa minha base de dados. Vou fazer a mesma coisa para o Y-test. Beleza? Y-test, Y-test. Então aí padronizei a representação da minha classe desta maneira. Então, ao invés de ser um número 1, 2, 3, 4, agora vai ser um padrão categórico, né? Um vetor que vai estar ativo a posição respectiva daquela classe. Deixa eu conferir aqui a descrita. Acho que escrita ok. Só para vocês terem uma ideia, TensorFlow categórico. Falta um Czinho aqui, né? Categorical. Ué. Onde foi que eu errei aqui? Alguém aqui está observando a digitação. Consegue visualizar? Sim. Não é direto no TensorFlow. Tem alguma biblioteca ainda mais. No Utius. Dentro do Utius, de fato, tem o método, né, categórico, ou a função categórico. Então, é dentro do pacote Utius. Beleza? Então, acho que agora foi. Só para a gente ter uma ideia, eu falei toda essa teoria aí de colocar em categórico, de representar o número dentro do vetor, de zeros em um vai estar ativo para a respectiva posição, taranã, taranã. Ok, mas de fato, o que isso tem aí, né? Então, vamos ver o vetor original. Por exemplo, o y original na posição 0, o que é que tinha? E meu y depois de transformado, o que é que tem? Né? O que é que tem esses dois? Só para a gente ter realmente certeza. Então, ó, por exemplo, ó, o 5, tá vendo? 5. Peguei um número qualquer. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ativado na posição 5. Vou pegar só outro número aqui, só para a gente testar. Teoricamente, está sorteado aleatório aí, deve aparecer outro 1, né? 0, 1, beleza? Acho que ficou claro isso aí, né? Então, pronto. Então, ok. Y, tratamento. Ok. Vamos agora, a gente vai ver agora. Vou guardar aqui o número de classe. Aproveitar aqui e guardar o número de classe aqui. Como a gente vai usar algumas vezes esse número da classe, eu posso recuperar esse número de classe também. Ó. Como é que eu consigo pegar o número de classe? Depois que eu fizer esse categórico, ele já vai me dizer o que é a quantidade de elementos aí dessa classe, né? Como é que vai fazer? O len, né? O length, tamanho. Eu posso pegar y
train ou test, sem problema, transformado, né? E aí eu posso pegar um elemento 0, por exemplo, só dar um print aqui, só para confirmar, print número de classe. Vou guardar essa variável porque eu vou usar ela algumas vezes lá na frente. E aí tem uma forma aqui interessante de poder recuperar esta variável. Beleza? Pronto, 10 classes. Então, bateu aqui, show. Train transformado, ok. Ok, aqui de novo. Então, acho que ficou claro aí, né? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Pronto. Aqui eu vou fazer agora a transformação no vetor x, xtrain, transformado, vai ser receber xtrain, train, e nesse xtrain eu vou dividir por 255. O 255.0, né? Forçar a divisão por número real, é justamente para a gente colocar todos os números entre 0 e 1. A mesma coisa eu vou fazer também para o x-teste. Teste T recebe x-teste T dividido por 255. Poderia até ter feito as transformações antes, né? Antes de dividir. Pronto. Só para vocês terem uma ideia, quem é esse teste T, né? Eu falei que era um elemento de tananã, tananã. Só para vocês terem ideia. Qual é o conteúdo, né? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou imprimir o conteúdo antes e depois, né? Só para a gente deixar claro aqui. Train. Eu quero saber qual o conteúdo, né? Do elemento 0, por exemplo. O que é que tem aí dentro? Né? Então, eu vou acessar o elemento 0 e a largura e a altura aí dessa imagem, né? Xtrain 0, o que é que eu vou ter aqui dentro? Então, realmente tem uma matriz de 0, tá vendo? Antes da transformação e depois da transformação. Depois da transformação, o que é que vai ter aqui? Depois que eu transformei esse cara, ele vai estar tudo entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, beleza? Então, ok. Pronto, todos os números estão, digamos, equilibrados aí. Outra coisa importante, eu quero guardar aqui, ó. Vou precisar também qual a quantidade de pixels ou a resolução, na quantidade de pixels, né, dessa imagem, né? A resolução tem 28 por 28, né? A gente viu lá na frente, né? 28 por 28. Então, vou multiplicar 28 por 28, encontra a quantidade de pixels. A entrada da rede neural é praticamente um vetor de neurônios. Vamos abstrair como um vetor de neurônios. Beleza? Só que aqui, ó, cada imagem é uma matriz, né? É uma matriz de números inteiros ou números reais, né? Naquele caso lá, mas números inteiros entre 0 e 255. E aqui, ó, eu vou de fato colocar aqui, ó, o número de pixels, porque lá na frente eu vou precisar converter essa base de dados, que é um vetor, ou que é uma matriz, né? Cada elemento é uma matriz, para um vetor e deixar compatível com a entrada da minha rede neural. Então, vamos tentar aqui, ó, já fazer outra transformação aqui, ó, nesse xtrain. Então, esse novo xtrain t, vou pegar o xtrain t.reshape, certo? Vou reajustar ele. Qual vai ser a nova forma que ele vai conter? Ele vai continuar tendo a mesma quantidade de elementos, certo? A mesma quantidade de elementos. Então, vou pegar aqui, ó, a dimensão 0, que dá a quantidade de elementos, né? Shape 0 dá a quantidade de elementos. Shape de índice 0. E aqui, ó, a nova quantidade, as outras duas dimensões vai virar uma dimensão só dessa quantidade, que vai dar mais ou menos 700 de alguma coisa. Quem me diz aí a quantidade? 28 por 28. Quem me ajuda aí só para interagir um pouco. E o teste também eu vou fazer a mesma coisa.
Então, x teste, 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 teste. Beleza? Então, só para vocês terem ideia, esse resultado aí, ó, de 28 vezes 28 vai dar 784, certo? Só para a gente ter uma ideia, ó, train T shape. Qual a nova forma que ele tem? Train T shape, né? E também o meu teste. Qual a nova forma que qual a nova organização, né? Desses elementos agora, desse conjunto, né? Train T train print. Errei a digitação aqui. Train. X, o X, sim, valeu, valeu, valeu. Valeu, Vinícius. É o X, treinamento T, já botando tanto nome aqui, tanta letra que atrapalhando. Então, ok. Pronto, ok. Eu vou só recuperar esse X teste lá em cima, porque eu acredito que ele já executou e eu executei duas vezes aqui, eu fiz essa transformação. Eu acho que tá ok, sem problema não. Pronto, agora a gente está pronto para treinar, beleza? Então a gente vai construir aqui a nossa estrutura da rede. Vamos construir agora de fato a nossa rede neural. Então, toda aquela teoria, né, que vocês viram lá no vídeo, um pouquinho aquela embasamento biológico, né, toda aquela motivação biológica, né, toda aquela inspiração biológica para a construção do neurônio. Então, a gente vai tentar visualizar aqui um pouco dessa teoria, né? E até a arquitetura. Como é que está essa arquitetura, né? Como é que a gente consegue montar essa arquitetura aqui no TensorFlow? Então, vou criar aqui um objeto model, né? Vai vindo TensorFlow, Keras, models. Então, já tem vários modos prontos. E aí eu vou usar esse sequential. Beleza? Sequential. Pronto. Aí esse aqui eu vou montar, né, encadeado, né? Vou montar a arquitetura da rede, né? Por etapas, né? A primeira etapa, eu vou adicionar aqui, ó, na minha rede, a camada de entrada e praticamente a primeira camada escondida, né? Então, model, add, vou adicionar de onde, né? Do TensorFlow, eu vou pegar um outro objeto, pegar o Keras, pegar layers, camadas, né? Camadas, uma camada densa, e agora eu vou pegar aqui, ó, 400. Input DIN. Pessoal, dúvidas sobre essas informações aqui? Posso ir um pouquinho mais rápido ou vocês têm alguma dúvida sobre essa parte? Tá tranquilo aí até aí? Diga aí como é que estão vocês aí. Tá difícil, tá fácil, tá tranquilo? Dê aí um feedback, bota aí no chat. Tá ok? Tá complicado? Tá ok? Tá difícil? Tá tranquilo? Dê um feedback aí todo mundo. Tá rápido, tá devagar, né? Acho que rápido ou devagar. Tá. Então nesse ritmo tá bom aqui? Posso ir nesse ritmo mesmo, né? Beleza? E às vezes a gente acelera demais e acaba atropelando alguns detalhes e não fica muito claro, né? Então vou tentar ir escrevendo, digitando, porque a gente vai realmente falando por cada coisa que a gente está escrevendo aqui. Beleza? Se tiver um pouquinho devagar, aí vocês me avisam, professor, tá devagar demais. Porque eu já me acho lento aí. Beleza. Valeu. Pronto, então, ó, eu vou devagarzinho aqui, que aí eu vou explicando. E, pessoal, quando aparecer alguma coisa, pergunta, professor, por quê? O que é isso aí? Que negócio é esse aí?
por que você colocou esse valor nesse parâmetro aí, beleza? Então vamos lá, só para a gente bater aqui que esse modelo do Keras é um modelo bem comum, muito utilizado, né? O Keras é uma biblioteca bem famosa, né? Bem utilizado para machine learning. Então é bom a gente ter uma compreensão de como montar aqui um modelo simples, né? De uma multilayer perceptron para resolver um problema relativamente complexo, né? Pronto. Input DIN. O que é que vocês acham? Qual é o valor que eu vou colocar aqui na minha dimensão de entrada? Qual é o tamanho da minha dimensão de entrada? E aí, alguém me diz aí? Eu vou colocar a foto. A foto, né, a imagem vai ser a dimensão de entrada. Só que aqui, ó, lembra que eu falei que aqui é um vetor, né? Aqui é um vetor de neurônios. Então, essa dimensão de entrada, ela vai ser justamente o número de pixels, né? Depois que eu multipliquei lá a largura e a altura da imagem. Beleza? Valeu, Vinícius. Então, eu tenho aí o número de pixels, né? Posso também botar uma função de ativação, né? Vou botar essa função ativação simples, a ReLU, mas ela é biologicamente bem plausível, né? Ela tem estudos que mostram que ela é uma função que representa bem o comportamento biológico. Então, ela é uma função, apesar de simples, ela é bem interessante, bem apropriada, né? E tem outras funções também um pouquinho mais elaboradas e geram resultados também interessantes. Uma vantagem também da ReLU, né, Rectifier linear, lembrando que a ReLU é abaixo de zero, um valor na entrada do somatório que gerou o neurônio, ele tem a etapa de somatório, então depois que gerou o somatório de todos os pesos dessas entradas, né, de todos os estímulos, digamos, chegou todos os estímulos de entrada, ele acumulou aqueles estímulos de entrada, gerou um potencial de ativação, né, e aí aquele potencial de ativação, ele vai seguir em frente ou ele vai minguar, ou ele vai parar, né, vai ser inibido. Então, a ReLU diz o seguinte, se for maior que zero, se esse somatório todo deu maior que zero, deixa passar. Se foi um somatório menor que zero, ou seja, você recebeu vários estímulos e deu um valor negativo, zero, não passa, não vai passar nada. O neurônio fica quietinho na dele. Então, ele só deixa passar alguma coisa se realmente o acumulado de estímulos for maior que zero, né? Então, aquele somatório vezes os pesos da entrada. Os pesos vezes a entrada, o somatório de pesos vezes a entrada dá aí a representação desse, como posso dizer, desse fenômeno aí de, do neurônio receber vários estímulos, né? A gente consegue pensar nesse fenômeno matematicamente. Pronto, mais uma camada aqui. Aí essa seria, digamos, uma segunda camada escondida, né? Porque a primeira camada escondida eu tenho uma entrada, essa primeira linha eu já defino a entrada, né? E a primeira camada escondida. Então, a primeira camada escondida aqui eu tenho 400 neurônios. Aí na segunda camada eu já coloco 250. Poderia colocar mais camadas aqui? Posso. Então, eu vou botar só a camada de saída, mas eu posso colocar mais camadas também aí. Vou botar ReLU também, que a ReLU é simples. Linear Rectifier. Pronto. Então, eu já tenho uma camada escondida, duas camadas escondidas. E agora, eu posso colocar aqui a minha camada de saída já. Beleza? Então, TF, Keras, Layers, Dense. Aí, agora, nesse momento, eu vou colocar a camada de saída, né? Como é que está essa camada de saída? Qual vai ser a camada de saída? Justamente. Quantos neurônios eu vou ter na camada de saída? Justamente o número de classes. Tá vendo? Batendo aqui aquela ideia de falar, vou fazer a transformação para categórico, né? Por que aquela ideia de transformar para categórico, ou seja, um vetor em que a saída da classe, né? O índice que representa a saída da classe vai estar em 1 e o resto vai estar em 0. Justamente para a gente tornar meio que compatível com esse modelo aqui de rede neural, certo? Activation. Aqui eu vou botar uma função de ativação um pouquinho mais sofisticada, né? Activation. Vou botar aqui a softmax, né? Ela vai tentar uma essência, eu vou falar bem uma essência mesmo da função, ela vai tentar, digamos, dar um peso maior para aqueles valores que estão mais altos e aqueles valores que estão mais baixos, ela vai tentar dar um peso menor, dar uma
relevância, digamos assim, né? Vai meio que empurrar os valores mais altos para mais altos e os valores que estão baixos para mais baixos, né? Meio que vai enfatizar aquele valor que realmente está mais alto, beleza? Activation Function, Softmax, pronto. Aí eu posso agora realmente, de fato, montar essa arquitetura. Como é que eu vou montar? Eu já saí adicionando as entradas e agora eu vou concluir, né, a, a, a geração, a construção da arquitetura, né? Compile, compile, f, ponto, keras, ponto. Agora eu vou usar o algoritmo de treinamento. Aí aqui entra aquela ideia do backpropagation, né? O backpropagation é um algoritmo clássico, bem clássicozão, né? Os primeiros algoritmos de sucesso aí para treinar redes neurais artificiais, multilayer perceptron. E aqui o Adam é um algoritmo, digamos, melhorado, né? Um algoritmo de, digamos, de treinamento bem mais sofisticado e mais recente. Eu acho que da 2015 por aí, se eu não me engano. E aí um parâmetro que eu vou colocar aqui, ó, a taxa de aprendizagem, né? Então a taxa de aprendizagem vai influenciar na força ou no passo em que eu dou para ajustar os pesos da rede, né? Eu vou fazer um ajuste mais suave, mais gradativo, ou eu vou fazer um ajuste mais intenso, mais forte, né? Então mudando esse valor aqui, ó, botando até 0,2, 0,3, normalmente a gente não bota tão alto assim, certo? Então, porque a ideia é que essa taxa de aprendizagem, ela de fato tem alguma, digamos, algum impacto nesse ajuste. Então, serve para refinar o quanto esse modelo vai, digamos, o quanto intenso serão as modificações para ajustar esse modelo, né? Então, aqui a gente consegue configurar. O valor padrão é 0,1. Então, a gente pode variar em torno desse valor, né? Para mais ou para menos. Aí a depender do resultado da rede, né? Eu coloquei 0,1, ele gerou de fato um resultado interessante com esse valor de treinamento. Então, mas depois em casa vocês vão tentar brincar e colocar outros valores aí para esses parâmetros. Dá uma estudada também na documentação e tentar modificar aí esses parâmetros e ver o que acontece. E tentar também refletir porque mudou, né? Aqui no treinamento, eu vou usar a métrica de erro, né? Essa categorical cross entropy, né? Beleza? Aí o legal é que todos esses parâmetros, eles estão lá na documentação do Keras, tá bem explicado. Então a gente pode dar uma olhadinha e ver como é que é a matemática por trás dele. Beleza? Mas aqui, ok, eu estou configurando um tipo de função de erro e esse categórico cross entropy também é uma função de erro muito comum, né? Cross, é, cross entropy, acho que está escrito correto aí. Se tiver algum probleminha na escrita, me avisem que quando eu falo, eu acabo me perdendo aí. Pronto. Aí, durante o treinamento, né, o que vai acontecer? Eu tenho esse conjunto aí de treinamento, esse conjunto de treinamento eu vou usar ele também para fazer umas validações meio parciais, né? Toda vez que eu parto para gerar o treinamento, eu vou treinando, vai chegar um momento do treinamento que eu falo, será que esse negócio que eu estou treinando, ele está realmente indo para um caminho, digamos, promissor? Então, eu consigo usar algumas métricas para testar esse avanço aqui do modelo. E aqui eu vou escolher uma métrica, né, para acompanhar a evolução, métricas. Vou usar aqui a minha métrica acurácia, né, acurácia. Então, durante o treinamento eu vou fazer meio que uns testezinhos parciais para saber como é que está caminhando, né, o meu treinamento. Beleza? Accuracy, acho que está escrito correto. Então, ok. Então, pronto. Print. Agora eu posso dar uma olhadinha, né, do que aconteceu. Vou fazer esse sumário, né? Dar uma olhada aqui no que aconteceu, no que é que ele montou, o que é que foi que ele construiu aqui para mim, né? Qual foi de fato a arquitetura, o que é que ele gerou aqui no final de tudo, desse processo, né?
Então vamos dar uma olhadinha aqui, que foi de fato ele gerou. Pessoal, dúvida até aqui? Mais um erro de digitação. No attribute layer. Escrevi errado aqui o layer. Layer. Pronto. Então, acho que agora ele montou de fato nossa rede neural, né? Então, temos aí nossa MLP montada. Aí ele diz aqui, ó, 400 neurônios, né? Nessa dense 2, né? Ou seja, nessa segunda camada, primeira camada é de entrada, que já tem esse valor aqui, ó, o número de pixels na entrada. Aí, nessa segunda camada escondida, tem esse valor aqui, 400, né? E na primeira camada escondida, segunda camada escondida e saída. Beleza? Pronto. Então, quem ainda não viu um pouquinho sobre MLP, dá uma olhadinha nos vídeos, que aí vai ficar mais claro, certo? Então, aproveitar e abrir um parênteses aqui. A estratégia que eu estou tentando adotar nessas aulas práticas é que vocês, baseado nessa quantidade de informação, na quantidade de modelos que existe, né, e na quantidade de ferramentas, é meio que mostrar até um caminho por onde vocês podem explorar esse conteúdo, certo? E aí aproveitar para fazer esse link entre teoria e prática. Então, a principal ideia aqui é, ok, então tem um pouquinho de teoria aqui, eu estou estudando, quero conhecer um pouquinho da teoria, e também tem algumas ferramentas que eu quero experimentar, que eu quero praticar. Então, como é que eu consigo fazer essa ligação entre teoria e prática, né? Então, a ideia é que realmente, à medida que eu vá conversando aqui com vocês, vá mostrando o código, mas tente sempre puxar, de onde é que vem esse código, né? Qual parte teórica que me motiva a tomar essa decisão, ou a construir esse modelo desse jeito, ou essa construção de código, ela está baseada em qual, né, em qual conceito teórico, beleza? E aí, assim, fiquem à vontade para perguntar. Tô achando vocês bem quietinhos. Professor, Opa, diz aí, Rafael. qual é o critério de escolha do número de neurônios da camada? Ótimo. É, esse é uma decisão que provavelmente vai ter algumas heurísticas assim prontas, algumas estratégias. Ah, tal, você pode, por exemplo, você vê a quantidade de amostras e multiplica por tanto, a quantidade de classes multiplica por tanto. Talvez tenha algumas heurísticas nesse sentido. Mas a análise que eu gosto de fazer é o seguinte: você faz uma análise da complexidade dos dados, beleza? Aí você olha esses dados aqui, pô, esses dados eles têm uma variação boa, não é uma coisa assim, não é simplesmente um conjunto que tem uma característica polarizada para um jeito e outra característica polarizada para o outro. Eu tenho várias classes, tá vendo? Tenho várias classes e cada classe, né, e cada elemento da classe, ele tem uma boa variação entre eles. Então, assim, se eu colocar uma rede muito pequena, uma rede muito simples, ela não vai conseguir capturar a variação digamos, a variação digamos, de características, né? Pensando aqui em características que a rede vai pegar indiretamente, né? Por exemplo, a variação de formas que existem, né? Tem várias formas aqui para escrever o zero. Então, se eu colocar uma rede muito simples, ela vai conseguir capturar formas simples. Então, eu vou precisar de uma rede um pouco mais complexa para gerar esse tipo de representação. Só que aí, onde é que fica, né? Até onde é que vai esse negócio de simples e complexo, né? Então, as deep learnings, elas vêm nesse contexto para trabalhar com dados mais complexos, mais elaborados, que tem mais detalhes em cada amostra. Então, assim, eh, por exemplo, lá na SVM, teoricamente a gente usava eh, poucos elementos para os poucos neurônios, né? Poucos, a gente chama de neurônio, mas poucos kernels, né? Poucas estruturas internas, é como se fosse um neurônio também, né? Mas é como poucas estruturas internas, né? Eu montava ali com poucas estruturas e já gerava um resultado interessante. Mas as bases de dados geralmente são mais simples, né? Que a gente tratou lá na SVM. Então a gente pode até pegar uma SVM com uma estrutura mais simples, até uma linear, e já vai resolver, né? Então, assim, realmente depende de como esses dados eles estão dispersos e da variação desses dados nesse espaço de entrada, beleza? Saquei, saquei. Então, assim, é bom ter uma, olha, é bom de fato, assim, aqui eu fiz uma análise visual, mas é bom fazer uma análise estatística, né, saber quantas amostras tem, quantidade de classe, será que esses dados têm muita variação, os atributos, olha, aqui, teoricamente, são 784 atributos, né,
Ou seja, eu tenho uma amostra que tem um tamanho, uma dimensão de 784, quem me lembra aí? 784, tá vendo? Então, assim, não é uma amostra simples, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa mais elaborada, beleza? Então, assim, teoricamente essa rede já começa, essa não é tão grande comparada às Deep Learning, mas já é uma rede grande. Então, à medida que você vai percebendo que os dados são mais elaborados, constrói redes maiores. Ah, os dados são simples, bota a quantidade menor de neurônio, quantidade menor de camadas, beleza? Aí outro detalhe também é a quantidade de amostras, influencia muito, né? Quanto mais amostras, melhor. Então eu tenho mais liberdade para construir uma rede maior. Teoricamente, uma rede maior, ela tende a conseguir generalizar mais. Só que também, se eu botar para treinar muito tempo, se eu rodar muito tempo de treinamento, ela pode enviesar e começar a decorar os dados do treinamento. Beleza? Mas realmente vai fazendo essas análises e olha, faz uma análise inicial dos dados e meio que toma a decisão. Ah, eu acho que 400, né, considerando aqui esse cenário, e 250 vai dar um resultado legal. Aí fala, não, mas eu quero embarcar esse negócio, eu quero que seja uma rede mais simples, que dê uma resposta mais rápida. Vamos tentar botar uma rede menor, botar aqui 300 e 150, entendeu? Aí você pode tentar diminuir e treinar e ver o que está acontecendo. Então, tem um trabalho de investigação, de experimentação grande também, para você escolher os melhores parâmetros. Aí, por outro lado, professor, mas esse negócio vai dar trabalho demais para ficar selecionando parâmetros. Aí tem outras estratégias de otimização que você pode combinar. Por exemplo, eu vou usar um exemplo mais clássico. Eu vou usar um algoritmo genético com a rede neural para encontrar os melhores parâmetros. Então, há uns 10, 15 anos atrás, né, quando eu comecei a estudar essas coisas, uma estratégia comum de otimizar os parâmetros era usa um modelo de fato de otimização, um algoritmo de otimização, como uma, um algoritmo genético, é, um algoritmo de partícula de enxame, enxame de partículas, né? Ou, enfim, um algoritmo de otimização e faz desses pesos, né? Desses valores, desses parâmetros livres aqui, os pesos que eu vou ter que otimizar lá no algoritmo de otimização, né? O vetor, né, de característica do algoritmo de otimização é justamente os parâmetros que eu preciso melhorar aqui, entendeu? E o que vai acontecer? Então, a resposta é o quê? Eu quero encontrar a rede, a combinação, a arquitetura de rede, né? Incluindo quantidade de camadas, quantidade de neurônios, que dê uma melhor taxa de acerto, entendeu? Aí tu pode combinar também essas estratégias. Atualmente, deve ter alguns algoritmos mais simples e já implementados também de otimizar. Eu lembro que na SVM já tem algoritmos de otimização que você consegue fazer uma varredura de parâmetros e encontrar uns parâmetros bem legais e, com a SVM modelo simples, ela dá uma resposta rápida também, entendeu? Ficou claro aí? Sim. Beleza. Vamos embora. Pronto, então, é, vamos agora, de fato, fazer esse treinamento acontecer, beleza? Aí, eu vou aproveitar e guardar meio que esse histórico, né? O histórico de treinamento. Chamar aqui de histórico. Guardar esse histórico. Aqui, de fato, eu montei a arquitetura aqui, ó, lá em cima. Montei a arquitetura, a estrutura da rede. E agora, de fato, eu vou fazer o treinamento, o ajuste, né? Fit. Olha que legal, ele sempre usa esse fit, né? Vou fazer o treinamento, vou ajustar os pesos da rede. Vamos usar o fit aí, né? Então, tem o X-train, a entrada do fit e o Y-train. Basicamente, ó, a mesma estrutura se repete, tanto ó, interessante, né? A gente vai analisar como é que eu uso o fit da regressão. Também, um conjunto de treinamento, de teste. Quando eu faço fit da classificação lá na SVM, também, treinamento e teste. A MLP, treinamento, é, amostras de entrada, né? Os elementos de entrada e os rótulos, né? Na saída. Então, treinamento, elementos de treinamento e rótulos para esses elementos. Mas aqui na MLP eu posso colocar alguns parâmetros a mais, né? Eu posso colocar aqui o validation speech, vou usar logo aqui para não errar.
botar aqui um valor de 0,15. Ou seja, internamente eu vou pegar esse dado de treinamento, vou usar realmente uma parte para treinar, mas depois que eu concluir, né, a gente vai chamar de uma época, né? Qual é uma época? Uma época é quando eu apresento todos os valores de treinamento para a rede. Então, na minha amostra tem 6.000, 60.000 elementos, então vou sortear elemento por elemento aleatoriamente e apresento para a rede. Apresento para a rede. Apresento para a rede. Beleza? E eu vou apresentando, e depois que eu apresentar todos, quando eu sorteio sem reposição, vai chegar uma hora que acabou todos os elementos, opa, acabou os elementos. Concluí uma época. No final da época, eu faço um testezinho aqui de validação. Opa, será que depois que eu fiz esses ajustes todos na rede, será que eu consegui um resultado aqui interessante? Como é que está o resultado, né? No final de cada época. Então aqui, ó, época, aqui eu vou botar só 5, né? Teoricamente eu tenho aí cerca de 60.000, né? 60.000 elementos, então já dá para apresentar bastante coisa, né? Bastante, assim, já tem, a rede vai ter várias interações, vai ter bastante interações, vai ter muitas interações. Então, outro parâmetro também durante o treinamento que eu posso configurar ó, é o batch size. O batch é o quê? Ok, eu vou apresentar um elemento e ajustar de imediato? Não. Eu vou apresentar vários elementos, no caso aqui 200 elementos, tá? Apresento 200 elementos. Depois que eu apresentar 200 elementos, de alguma forma eu vou computar esse erro desses 200 elementos e vou usar esse erro que eu computei para ajustar a rede. Beleza? Então, o backpropagation, né, o Adam nesse caso, ele vai esperar acontecer 200 amostras, apresentar 200 amostras, de alguma forma guardar esse erro, né, computar esse erro dessas 200 amostras, tem uma matemáticazinha para computar esse erro, e aí depois desse momento é que de fato ele vai ajustar. Então, o ajuste realmente dos pesos acontece a cada 200 elementos apresentados. Vou botar aqui um variables para mostrar o que está acontecendo em cada época, ou em cada época praticamente, o que está acontecendo durante o treinamento, né? E aqui é um númerozinho aleatório, né? Eu vou chamar de 1. Aqui é só para a mesma base de dados, para os mesmos conjuntos, né? Teoricamente, ele vai ter a mesma semente, né? Então, na minha máquina e na tua máquina, se tu colocar a mesma semente, teoricamente, deve dar os mesmos resultados, né? Teoricamente, né? Mas vai que a gente mudou um parâmetro sem querer. Então, vamos ver aqui se digitou tudo ok. Pronto. Teoricamente está rolando treinamento. O log aqui. O erro já... Ó, é legal, pronto. O erro está descendo, tá vendo? O erro está diminuindo. Eu tenho um erro aqui inicial. Aí depois eu tenho um segundo... Na primeira época, eu tenho um erro. Na segunda época, tem outro erro. Na terceira época, outro erro. Observe que o erro está diminuindo. Isso é importante, né? Então, toda vez que o erro diminuir no decorrer das épocas, significa que a gente está conseguindo, né, ter um treinamento promissor. O treinamento está evoluindo. E nesse caso que a gente colocou lá categórico, né, que categórico deixa eu olhar aqui, categorias mesmo, né, mas a acurácia, a gente colocou acurácia. A acurácia é o quê? Sei lá, de 10 elementos que eu apresentei, quantos ele errou, né? De 100 elementos, quanto errou? De 1.000 elementos, quanto errou? De 60.000 elementos, quanto ele errou, né? Então, aí o erro ele tende a diminuir. Então, ele praticamente no início não sabia de nada, sabia muito pouco, né? Errava metade, assim, perto da metade. Tem que verificar a matemática por trás desse loss aqui, mas provavelmente né, é essa tendência da acurácia. Então, apresentava, sei lá, todo mundo e ele meio que dizia, todo mundo é uma coisa, né? Ou fazia um chute ali, meio que aleatório. Aí depois dessa primeira interação, ele foi melhorando. Então, significa que o algoritmo de treinamento ele está conseguindo progredir. De fato, ele está conseguindo aprender com o passar do tempo, né? Então, eu consigo observar que ele está evoluindo com o passar do tempo, porque, de fato, a métrica de erro, né, ele está acertando cada vez mais, ele está errando cada vez menos. E aí, acertando cada vez mais, de fato, eu venho aqui, ó, para essa acurácia aqui, tá vendo? Então, a acurácia ali no decorrer do treinamento, ele está melhorando. Na verdade, aqui a acurácia mais começou em 85%, né? O loss aqui em torno desse valor. Não lembro exatamente a matemática por trás desse loss especificamente, mas é relacionado ao erro realmente. E aqui a acurácia é mais nesse sentido realmente de o erro considerando
uma taxa de acerto, né? De quantos eu apresentei, de quantos ele errou. Beleza? Então, aparentemente, nosso treinamento teve sucesso aí, certo? O que eu vou fazer aqui? Como a gente está avançando no tempo, eu queria parar um tempinho para a gente poder realmente discutir um pouco mais. E vou tentar avançar aqui de forma mais rápida, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar um gráfico, beleza? Vou apresentar um gráfico. E neste gráfico, eu vou fazer só um resumo de como é que foi a evolução do treinamento, do erro de treinamento e é, do erro de validação. Sim, histórico. Vou botar aqui histórico, né? Já chamei. Confirmar aqui o nome da variável. Histórico. Então, vamos botar aqui nosso histórico. Story, ok. Histórico. Pronto. Então, aí o que é interessante também disso, ó, o erro da rede diminuiu, maravilha, ok, isso é bom. Ele foi tendendo a diminuir, né? Aí uma coisa que é interessante também, ó, o erro de validação começou a aumentar, né? Então é um sinal de que era bom ter parado até antes, né? Então, teoricamente, nessas épocas, na época 0, 1, 2, 3, na quinta época, teoricamente, na quinta ele já estava, na quarta ele já estava já legal, né? Na quarta época aqui ele já estava com um erro de validação interessante. Beleza? Então, assim, se eu parasse na quarta época, já era uma boa hora de parar, porque quanto a validação, ela tá gerando resultados, um erro, né? Já está gerando resultado legal. E talvez se eu aumentar muito, ele comece a decorar bem, né? Aqueles dados que eu usei, ele acerta muito bem o que eu estou usando ali durante o treinamento, mas aquele pedacinho que eu usei como validação, ele já começa a errar, então ele já tem a tendência de decorar. Pronto. Ok, então se eu quiser, de fato, calcular, computar o, o, se eu quiser computar aqui, ó, eu quero computar o, o score, né? A acurácia dele, né? Para o conjunto de teste. Ok, então, teoricamente, esses dados não foram apresentados, né? Então, são dados que eu separei, não usei durante o treinamento, estou apresentando dados novos, e nesses dados novos, como é que fica o desempenho aí desse modelo, né? Tem um score aqui, provavelmente está relacionado ao erro, né? E aqui, ó, eu tenho uma taxa de acerto aqui, cerca de 96%, né? Um nível aí bem interessante. Beleza? 96,4%. Aí o teste que eu quero fazer também com vocês aqui, ó, ok, eu quero pegar uma imagem, beleza? Vou pegar aqui uma imagem, sortear uma imagem. Esse código que eu estou mostrando, eu vou pegar rápido aqui, ó, esse código que eu estou fazendo aqui foi baseado naquela função que eu fiz aqui em cima, né? Essa ideia aqui da função de pegar um número, pegar uma amostra aleatória e fazer um sorteio aleatório de uma amostra aqui dentro dessa base de dados, ou desse conjunto, né, de dados. Então aqui eu também vou fazer um sorteio do conjunto de teste, né, do conjunto de teste. Fazer um sorteio do conjunto de teste, certo? A mesma coisa lá do random. Pego aqui uma posição aleatória, vou mostrar essa posição aleatória. Vou selecionar essa posição aleatória aqui, ó. Pegar a matriz que representa o elemento dessa posição, guardar aqui na minha variável imagem e vou plotar essa imagem, né? Então vamos plotar aqui para ver o que acontece. Consegui plotar. Sorteei o elemento 2703, de índice 2703, beleza? E agora eu vou fazer aquele tratamento, né? Vou pegar e fazer o tratamento para que a minha imagem fique entre 0 e 255, ou entre 0 e 1, né? Beleza? Vou fazer o reshape. Por que o reshape? Porque está 48 por 48 a dimensão, a matriz. Vou transformar como posso dizer? Em um vetor. De matriz eu vou transformar em vetor.
E aqui, ó, vou fazer a minha previsão. Beleza? Então, quando eu executar aqui, ó, eu vou pegar essa imagem, tratar, né? Fazer os tratamentos básicos. E vou também fazer o predict. Olha que legal. No modelo que eu treinei, eu posso usar a função predict e passar como entrada esse vetorzão aqui, né? Eu vou rodar ele aqui, ó. Qual foi, quem me diz aí, qual foi o resultado aqui? Quem consegue analisar esse resultado aqui? Quem me diz aí? Olhando esse resultado aqui, ó. O que acontece? Ó? Cada número desse representa a resposta do neurônio, né? Teoricamente, eu tenho 10 números que são os 10 neurônios de saída. Então, qual foi a resposta aqui? Quem me diz aí? Qual foi a resposta da rede? O que é que a rede me disse? Como é que eu posso interpretar essa resposta aqui? O que foi que a rede me disse quando eu botei essa imagem? Isso aqui é o quê? Número mais próximo. Isso. Mas qual é o valor aqui? Quem eu posso dizer? O valor foi 3, foi 4, foi um 8. Estou chutando aqui, sacaneando. 8, foi 10. Que número foi que a rede disse aqui para mim? Foi o 0, né? E por que foi o 0? Porque no lugar do zero tá como Isso, 1. não é? Então, no índice 0, tá vendo? No índice 0, eu consegui digamos, uma identificação bem máxima, né? Quando ele bota uma aqui, ele diz, ó, a probabilidade, né, que a rede está dizendo, ó, 100% de certeza que é 1, ele está dizendo, ó. Bota a mão no fogo, oh, 1 não, aqui, ó, índice 0, né? Índice 0. Então, bota a mão no fogo que é 0, né? Que é 0, né? Então, 1 aqui no máximo. E observe que aqui, ó, é elevado a menos 20, elevado a menos 11, menos 16, menos 14. Então, apesar de estar um número estranho aqui, mas são elevados a menos 12, menos 12, menos 10, menos 10, menos 12. Então, todo mundo praticamente deu 0, né? Na prática é um 0 aqui. Todos os valores eram 0. E esse valor que é relativo ao ao elemento, ao elemento de índice 0, né? O elemento 0 no índice dele, tá vendo? No índice 0 deu 1, deu o valor máximo. Vamos sortear aqui outro número para a gente testar. Poxa, esse número aqui tá meio estranho, hein? Que número é esse aí? Quem me diz aí? 8. Um 8, né? Se a gente mandar ela prever, então aqui, ó. Bem próximo de 0, bem próximo de 0, 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 próximo de 0. Cadê o número aqui? Perdi, hein? Aqui, próximo de 1. 9 elevado a menos 1, né? Qual foi o valor que ele deu, então, aqui? Então, deu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele disse que era um 5, tá vendo? Errou. Esse número tá meio feio mesmo, né? Beleza? Então, foi um errozinho aí da rede, né? Dos 97%, provavelmente esse aí caiu no valor, um valorzinho mais difícil, né? Pronto, esse aqui eu acho que é um mais fácil de acertar, né? Teoricamente, 0, ali acertou. Vamos fazer outro testezinho aqui. Pronto, um 3. Esse 3 é meio estranho também, né? Vamos ver esse 3 estranho, se ele, qual é o resultado que ele consegue. 0, 0, 0, próximo de 1, né? Então, de fato, acertou que era o 3. 0, 0, 0, 1, 2, 3. Beleza? Essa aqui também já viu. Essa aí tá fácil. Esse aqui é um 5, né? Ó, tá quase um 6 também aqui, se eu exagerar um pouco. Parece um 6, vamos ver isso aqui. Então aqui perto de 0, perto de 0. Mas isso aqui foi claro, né? Para a rede foi bem claro aqui. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele acertou com certeza. Ele falou 5, eu tenho certeza que é 5. Ó, um 3. Esse 3 está bem estranho, né? O que que ele diz? 0, 1, 2, 3, né? Também ele conseguiu ter um valor elevado para o 3. Beleza, pessoal? Ficou claro aí